Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, Yasmin Coelho, psicóloga, e Márcia Eduarda, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre sentimentos nas transformações familiares. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @FalandoDeFamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Oi, eu sou Isadora e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Hoje nós vamos falar sobre sentimentos nas transformações familiares. Temos como convidadas a psicóloga Yasmin Coelho e a Márcia Eduarda, que faz parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Olá, eu me chamo Yasmin, eu sou psicóloga, atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental e atendo pais e famílias que estão passando pelo processo de separação e divórcio. Olá, meu nome é Márcia, eu faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e eu estou bem ansiosa para debater o tema de hoje com a nossa convidada. E para dar início, a gente vai para a primeira pergunta. Na sua opinião, como o homem e a mulher processam o luto do antigo relacionamento conjugal? Homens e mulheres, eles podem processar o luto do antigo relacionamento conjugal de forma diferente. E isso é influenciado por fatores sociais e culturais. É importante ressaltar que o gênero é algo que foi construído histórico-socialmente. Então, os homens e as mulheres, eles vão exercer papéis diferentes que, de certa forma, vão ditar o comportamento, o pensamento e até a forma deles se expressarem. Sendo assim, tem alguns aspectos que a gente deve considerar. A primeira delas é a concepção de casamento que essas pessoas possuem. A concepção que as mulheres tendem a ter do casamento é uma relação amorosa, enquanto que a concepção que os homens tendem a ter a respeito do casamento é de constituição de família. Então, quando ocorre a separação, os homens eles tendem a se sentir frustrados e sentirem que fracassaram, enquanto que as mulheres, elas podem se sentir magoadas e sozinhas. E o que a gente tá falando aqui não é que uma mulher não possa ter essa concepção de que o casamento é uma constituição de família e que ela não pode se sentir frustrada ou fracassada, e também que o homem ele não pode ter a concepção de que o casamento é uma relação amorosa e que com o fim dessa relação ele não possa se sentir magoado ou solitário. E é importante ressaltar que essas diferenças, elas estão relacionadas a questões socioculturais. Essa questão do gênero que foi construído socialmente e que é esperado que eles exerçam certos papéis diante da sociedade. Uma outra questão é a forma como eles devem se expressar, a forma como as pessoas, a sociedade espera que eles se expressem. Com relação às mulheres, é esperado que ela verbalize mais o que ela está sentindo, que ela tenha ali uma rede de apoio mais estruturada, mais concreta, enquanto que para os homens o que é esperado é que eles guardem o que estão sentindo, não conversem com as outras pessoas sobre esses sentimentos que eles estão sentindo diante do divórcio. E um último ponto é a reconstrução da identidade. O casamento, ele implica ali a construção de uma nova identidade para os cônjuges, de um eu conjugal, que vai se construindo através das interações estabelecidas entre eles. O casamento, ele é visto como uma relação diferente de todas as outras que a gente possui, e quando duas pessoas decidem que elas vão viver juntas, cada um vai ter que se modificar internamente e se reorganizar para que aquilo dê certo. E nesse processo de separação, a identidade conjugal, que foi construída ali durante o casamento, ela vai se desfazendo aos poucos. E isso vai levar os cônjuges a uma redefinição de suas identidades individuais. Em questão de como o homem e a mulher processam esse luto do relacionamento conjugal, a gente pode observar que de fato existem diferenças em como eles vão perceber e observar essa mudança na família.
família. É muito comum que os pais, no geral, eles têm o conceito de que a família acaba, o conceito de que eles não vão mais ser família quando essa separação acontece. E a gente observa muito em como o homem lida com isso e como a mulher lida com isso também. É muito comum a gente observar que para o homem existe uma aceitação maior dessa separação e desse divórcio, e por vezes é comum que ele seja melhor recebido por familiares e amigos. Para ele acaba sendo mais fácil para ele aceitar essa separação. Já para a mulher, muitas vezes existem ali as pressões socioculturais, pressão da própria família em si, fora a questão também dos cuidados com os filhos, que por vezes acaba caindo sobre a mulher, que pode acabar afetando como ela vai processar esse luto dessa separação conjugal. Seguindo com as perguntas, a segunda é: como você enxerga as mudanças na perspectiva da sociedade quanto ao divórcio? Você acredita que as gerações lidam com ele de forma diferente? Sim, de fato, a gente observa que existe uma mudança significativa em como o divórcio ele era observado algumas gerações atrás e de como ele é observado hoje. Hoje, apesar de ainda existirem alguns preconceitos, principalmente por famílias mais conservadoras e mais tradicionais, hoje é mais possível seguir com essa separação e com esse divórcio quando as pessoas entendem dos seus direitos e entendem do que elas podem ir atrás quando necessário também. O divórcio e a separação hoje, a gente entende que ele não é visto só como a necessidade do término de uma relação, mas sim uma proteção de direitos desse homem e dessa mulher e das crianças também que estão dentro dessa família. Um questionamento que vem surgindo é sobre a desvalorização do casamento, né? A desqualificação do casamento. Porque como a gente vem observado há alguns anos, há esse aumento de fato no número de divórcios e isso faz a gente pensar se há essa desvalorização, se há essa desqualificação. E, na verdade, é o contrário. Por essas pessoas valorizarem tanto o casamento, valorizarem tanto esse relacionamento, que eles não aceitam estar ali em uma relação conjugal onde não corresponda às expectativas deles. De fato, como Márcia trouxe, é justamente porque eles valorizam a relação conjugal que eles percebem que, já que aquilo não atinge as expectativas deles, eles podem buscar aquilo que eles acham mais interessante para eles. Além disso, a gente observa a mudança da perspectiva em relação ao divórcio por conta de como as relações acontecem hoje. Hoje as relações elas são mais fluidas, elas têm tendência a ser ali vistas como experiências e tentativas e não de fato algo fixo, que você começa a se relacionar com alguém e imediatamente aquilo ali leva a um relacionamento. Então a gente observa que existe um olhar diferente sobre o divórcio quando a gente também observa como as relações são experimentadas hoje em dia. Além dessa questão específica da visão das pessoas que se relacionam, a gente também observa que o divórcio e a separação hoje ela é vista como possibilidade, principalmente no sentido daqueles pais que querem proteger os filhos do conflito familiar. Muitas vezes é uma dinâmica familiar que existem muitas desavenças, muitas discordâncias, e por isso o divórcio e a separação acaba sendo uma opção quando eles observam que eles precisam proteger esses filhos desse conflito. Na sua perspectiva, como os pais podem encontrar auxílio, suporte quanto aos cuidados com os filhos após a separação? Em primeiro lugar, acredito que é importante a busca pela rede de apoio. Observar que as pessoas que estão ao seu redor, observar aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar esses pais, esses cuidadores nesse momento. A gente observa que é um momento muito delicado. Então, ao mesmo tempo em que essas pessoas estão sofrendo com o fim desse relacionamento, eles também estão sofrendo como pais em observar essas mudanças que vão ocorrer na vida dos filhos também. Então, ter uma rede de apoio, e rede de apoio, quando eu digo, não é só a família, né? Também podem ser amigos, a própria escola e outras instituições também podem fazer parte dessa rede de apoio para auxiliar nesse processo. Em segundo lugar, acredito que é importante a gente pontuar o trabalho de um psicólogo nesse processo com a família também. É muito difícil uma família em processo de separação chegar na clínica por demanda espontânea. Geralmente eles aparecem indicados por um advogado, recomendação da escola, quando na verdade era importante que fossem um dos primeiros profissionais que essa família buscasse, porque afinal sem esse suporte de um psicólogo, sem o suporte ali de ter esse cuidado com as emoções da criança, de explicar essa transformação familiar para eles também, pode acabar dificultando esse processo de luto, tanto para os pais individualmente, para eles como pessoas, quanto para essas crianças, para esses filhos, para esses adolescentes que estão inseridos nessa mudança familiar também.
Falando sobre essa questão da rede de apoio, algo que aparece bastante nas oficinas é sobre o novo companheiro ou o novo companheira da mãe ou do pai. E há esse medo dessa substituição. O que a gente sempre fala é que se você tá ali exercendo o seu papel parental, se você tá assumindo as suas responsabilidades, não há por que ter um medo dessa substituição, já que aquela pessoa ali, ela vai estar ali para acrescentar, né, aos cuidados dos filhos, tá ali mais como uma pessoa para rede de apoio mesmo. E um outro ponto que é interessante também ressaltar é que depois da separação, há de certa forma ali uma sobrecarga materna, porque o outro é responsável e até mesmo outras pessoas da rede de apoio, elas tendem a se segurar naquela ideia de que a mãe é que sabe cuidar, a mãe tem aquela característica inata de cuidado, e isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande naquela mãe. E aqui no Sejusc, a gente trabalha com essa questão da guarda compartilhada. E a guarda compartilhada é divisão de responsabilidades, então os cuidados, eles devem ser divididos entre os responsáveis. Então, isso na maioria das vezes ocorre sem que a pessoa nem perceba mesmo, sabe? A mãe não perceba que está sobrecarregada, pai e as outras pessoas da rede de apoio também não percebam que estão contribuindo para essa sobrecarga. E um outro ponto também é que tem essa expectativa de que a mãe, ela vai ali exercer os cuidados, e quando essa expectativa ela não é atendida, essa mãe é muito criticada. E é diferente de como isso é enxergado quando, por exemplo, o pai não atende essas expectativas, porque de certa forma é esperado que esse pai ele seja ausente. A partir da sua experiência, como os filhos tendem a elaborar essa separação dos pais? Que tipo de recurso e estratégia costumam utilizar para processarem seus sentimentos? É muito comum a gente observar na clínica como esse processo ele é diferente para cada criança ou adolescente que chega lá, em que a família estão passando por separação e divórcio. E eu posso dizer que, inclusive, a percepção deles dessa transformação familiar é muito de como os pais passam essa transformação para eles também. Se os pais conseguem passar isso de uma forma que é acessível ao entendimento daquela criança ou daquele adolescente, de acordo com a idade dele, eles conseguem compreender e elaborar esse luto de uma forma mais adequada e mais saudável do que quando os pais usam outras estratégias. Outras estratégias no sentido de mentir, aquelas mentiras comuns, né? O pai viajou, seu pai tá em algum lugar, ou a mãe viajou. Então, ocultar as informações, mentir sobre o que está acontecendo de fato. É muito perceptível em como isso afeta o processo de luto dessas crianças e até o processo dela de entender o que está acontecendo para poder ali elaborar a situação. Quando os pais conseguem conversar com a criança de acordo com o que elas entendem e de acordo com a necessidade delas naquele momento e com o que de fato está acontecendo na família, elas vão ter dúvidas, claro, provavelmente elas vão repetir muitas vezes as mesmas perguntas, porque é a forma delas de lidar com isso. Elas vão perguntar e vão perguntar várias vezes a mesma coisa até fazer sentido na cabecinha delas. Mas é importante nesse momento não mentir, não ocultar as informações, porque muitas vezes eles vão ouvir de terceiros, e as crianças e adolescentes também, eles são criativos, eles são imaginativos. Então eles podem imaginar respostas para essas perguntas que eles têm. E acaba que podem ser pensamentos irreais, pensamentos distorcidos, que não têm a ver de fato com a situação daquele momento. E aí a gente observa nesse sentido crianças que acabam ficando com muita raiva dos pais, as crianças começam ali a ter comportamentos desadaptativos nas escolas e nos outros ambientes, eles começam a ter muitas dificuldades de aprendizagem. Então é muito importante que essa criança esteja ciente do que está acontecendo, mas claro que de acordo com o que é possível para ela entender naquele momento. Uma sugestão que eu dou é, antes de os pais conversarem com as crianças, eles conversarem entre si, eles alinharem os pontos entre eles do que eles vão comunicar à criança e do que está decidido entre eles, por exemplo, para onde que o pai ou a mãe vai, quem que vai sair de casa, quem que não vai, se vai mudar de escola, se vai, o que vai mudar dessa rotina dessa criança, porque eles vão perguntar, eles vão entender o momento de mudança, então eles vão perguntar, mesmo que não seja ali na hora, mas depois essas perguntas vão surgir. E é interessante que os pais estejam alinhados nesses pontos para poder responder essas perguntas e não deixar a criança imaginando algo irreal e dificultar esse processo de luto para elas.
Como a Yasmin falou, o processo de divórcio é algo extremamente delicado. Se os pais que são adultos já é algo extremamente delicado e doloroso para eles, imagine para os filhos que estão ali em fase de desenvolvimento e ainda não possuem uma capacidade cognitiva de processar aquilo de forma saudável. Essa transformação, essa separação, ela implica em várias coisas, né? Vão acontecer ali mudanças no ciclo social dessa pessoa, dessa criança, nas relações que ela tem com as outras pessoas. Querendo ou não, ela vai afetar todo o núcleo familiar. E essas mudanças, na maioria das vezes, incluem também o medo do abandono. Então, isso que a Yasmin falou sobre se comunicar é extremamente importante, senão a criança vai ficar ali fantasiando, tá acontecendo ali diversas coisas ao redor dela, várias mudanças, e ela não vai entender o que tá acontecendo, o que pode acontecer, e alguns estudos até apontam que essa falta de comunicação prejudica ainda mais esse processo. Então, é de extrema importância haver essa comunicação com os filhos para explicar para eles o que está acontecendo, claro, de acordo com a faixa etária de cada um. Outro ponto importante é lembrar que a imagem do outro cuidador, do pai e da mãe dessa criança, é muito importante para ela, de como ela vê esses responsáveis como responsáveis dela e como provedores de afeto e cuidado para ela. No processo de separação e divórcio, é importante que esses responsáveis, eles cuidem da imagem um do outro, ou seja, que não falem mal um do outro na frente da criança, e é importante que peça para os familiares, porque é muito comum que os familiares tomem lados, né? E amigos também. Então, que peça para essas pessoas ao redor não falarem mal e não contarem para a criança a visão que vocês têm ou podem vir a ter um do outro. Porque, afinal, quem vocês são ou eram como um casal, um ex-casal, não precisa e não necessariamente pode ali afetar essa parentalidade, o papel de pais de vocês. Então, é interessante que essa imagem um do outro seja preservada para a criança. Como eu disse anteriormente, a maioria das crianças experimenta esse processo de divórcio de forma bastante dolorosa. Tem os sentimentos que eles aparecem com mais frequência, que, como a Yasmin falou, são sentimentos de raiva, de medo, de culpa, que vão durar ali durante um período até que essa criança e até os pais, eles se reorganizem em uma nova rotina. Um outro ponto também é que a elaboração desse divórcio, ele vai depender muito de alguns aspectos, como a idade, o nível de desenvolvimento cognitivo, o nível também de conflito conjugal que está acontecendo ali entre os pais. Uma outra coisa também que é bastante relevante é o tipo de vínculo que os filhos tinham com os pais antes da separação. Como isso vai ficar depois também. Porque a qualidade desses vínculos, eles são extremamente importantes como um fator de resiliência ali, de como a criança e esse adolescente, ele pode enfrentar esse processo do divórcio. E aí, dependendo de cada faixa etária, alguns sentimentos e alguns pensamentos ali podem aparecer com mais frequência. Como, por exemplo, em crianças menores, as crianças elas podem apresentar aquele desejo, aquela fantasia de que os pais vão voltar a viver juntos. Também tem essa questão do conflito de lealdade, porque, como a Yasmin falou, esse processo de divórcio, às vezes um dos responsáveis tem que sair de casa. Então, a criança ela quer conviver com ambos os pais. Ela quer ser próxima deles dois. Então, às vezes, isso pode gerar um conflito de lealdade ali com os responsáveis. E é extremamente importante também falar sobre essa questão de não fazer da criança um porta-voz dos desejos dos pais ali, nem de desabafar com as crianças também. Para os filhos que estão ali mais ou menos entre 10 anos, tem essa ansiedade de separação, aparece também sentimentos de raiva, fantasias agressivas dirigidas aos pais. Para crianças um pouco mais velhas, né, para ali pré-adolescentes, adolescentes, há ali uma aceitação maior desse divórcio. É claro que vai ser doloroso, mas há ali uma aceitação maior. E às vezes o que pode ocorrer é uma inversão de papéis. Quando eles percebem ali uma inadequação das figuras parentais. E eles acham que precisam cuidar dos pais. E é preciso também se atentar bastante a isso, porque o que deve acontecer é o contrário, né? Os pais que devem exercer esse
cuidado com os filhos porque eles estão ali numa fase de desenvolvimento. Aqui no Sejus, que é algo que aparece bastante nos atendimentos e também nas oficinas, se a gente tivesse que escolher um sentimento, seria o de culpa. E esse sentimento de culpa aparece bastante, principalmente por causa da falta de comunicação, que é algo que a gente já trouxe anteriormente. Porque a criança ali, esse filho, ele pode presenciar certas situações, certos conflitos, e isso pode fazer com que aquela criança, aquele adolescente se sinta culpado pelas coisas que estão acontecendo. É muito importante quando a Márcia fala sobre a culpa, porque de fato é algo que eu observo muito na clínica, principalmente em crianças menores. É muito comum eles atribuírem a separação à existência deles, né? O fato deles estarem ali, deles serem filhos dessas pessoas que estão separando, deles serem os causadores desse sofrimento nos pais. Então é muito importante preservar as crianças e os adolescentes também desse conflito, porque eles podem imaginar as causas, e imaginar principalmente que uma dessas causas é em relação a eles. Então é muito comum essa questão da culpa e deles se perceberem como os causadores desse sofrimento nessa família. Para finalizar, acredito que também é importante a gente pensar na questão da vitimização desses filhos, de colocar eles nesse lugar de os pais estão se separando, então a gente precisa ter um cuidado maior, a gente precisa ficar observando ali ele com mais frequência e talvez dar mais presentes, quando na verdade a gente observa que de fato sim, pode existir ali essa questão das emoções desagradáveis, como raiva, tristeza, mas a criança ela vai elaborar aquilo, é um luto como qualquer outro, é um fim de algo importante para ela, assim como para esses pais também. Então ela vai elaborar. Então colocar as crianças nesse lugar de, vou colocar aqui bem entre aspas mesmo, coitadas, né, bem entre aspas, nesse lugar de tadinha, os pais estão se separando, vamos tentar ali fazer o possível por ela, quando na verdade esse luto ele vai sendo elaborado de acordo com a idade dela e de acordo também com os pais, e como os pais vão lidando com isso e passando isso para essa criança também. Também é comum a gente observar que às vezes a percepção dos pais dessa separação pode ser diferente da percepção da criança. Às vezes é uma família que tinha ali muitos conflitos e a criança não gostava de ver aquilo, ela não se sentia bem naquele lugar. Então, por vezes, a gente observa que essa separação pode trazer um alívio também. É muito comum, às vezes, os filhos se sentirem aliviados por uma separação. Então, colocar e já assumir que os filhos de pais separados estão nesse lugar de vítima é uma forma errada até de ter essa visão sobre eles. A gente precisa observá-los como sujeitos de fato, como indivíduos que vão sentir essas emoções, mas que vão elaborar elas com o tempo também. Sobre essa questão que a Yasmin falou, né, de que às vezes pode vir esse sentimento de alívio também, isso pode fazer com que esse filho, né, até mesmo os pais se sintam culpados por sentirem esse alívio. E uma coisa que eu acho importante falar é que os filhos em famílias monoparentais, eles podem funcionar melhor do que em famílias nucleares com alto nível de conflito, porque o bem-estar dessa criança, desse adolescente, ele tá muito associado ao bem-estar dos pais e do relacionamento entre eles. E aqui a gente terminou o episódio de hoje. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem? Toda mudança traz emoções desagradáveis, traz ansiedade, traz medo. As mudanças, ela vem com a percepção do que é novo, do que é desconhecido. Então faz sentido existirem essas emoções nesse processo de transformação. Mas as mudanças, elas vão se reajustando, o processo ele vai se tornando possível de ser vivenciado. Então, quanto mais cedo você buscar ajuda para você, para sua família, mais fácil, mais leve se tornará esse processo para todos vocês. Eu me encontro à disposição para responder dúvidas pelo Instagram @psi.yasmincoelho, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Primeiramente, eu quero agradecer a Yasmin por ter aceitado o convite. É muito importante a gente debater sobre isso, levar essa informação aos pais, principalmente, porque, como a Yasmin falou, esse processo de transformação é algo doloroso, mas que tem como se tornar mais leve. É importante a gente disponibilizar esse tipo de informação e algumas ferramentas para que esse processo ele seja mais leve. E algo que a gente observa bastante no nosso cotidiano e na experiência que a gente tem aqui no Sejusc é que, na maioria das vezes, o ponto-chave é a comunicação. Como foi algo que a gente frisou bastante anteriormente, que é importante que os pais se comuniquem entre si, mas que também eles se comuniquem com os filhos, para que esse processo não seja tão doloroso e que essa reorganização ali aconteça de forma mais saudável. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas.
Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @falando de famílias. Até o próximo episódio!